A paz de Cristo a todos, aqui o pastor Dernival Silva. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Teologia Bíblica. Hoje nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Filho de Deus, abriu mão de sua glória e veio ao mundo em forma humana para salvar o homem que se perdeu no jardim. Jesus é Deus que se fez carne. Os gnósticos, homens que tratavam o conhecimento acima da fé, um movimento religioso de misticismo e esoterismo, eles negavam a natureza divina e humana de Jesus. Muitas dessas seitas criavam várias teorias a respeito de Jesus, tais como que o seu corpo não era real, mas um espírito material e fantasmático. Outros diziam que Jesus não tinha alma. Tudo isso está muito fora do que é a verdade. O fato é que a Bíblia nos mostra que Jesus viveu neste mundo sendo 100% Deus e 100% homem. Ele não era um fantasma, ainda que saibamos que Deus é espírito, é preciso entendermos que ele veio a este mundo em carne na pessoa do Filho. Jesus nasceu de uma virgem e levou uma vida totalmente santa. Ele nunca pecou, ele foi fiel até a morte e, ao ressuscitar, ainda apareceu aos discípulos e depois subiu ao céu para preparar uma morada eterna para todos que nele crer. Vamos examinar os seguintes textos. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho um anjo do Senhor lhe apareceu, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Mateus 1, versículo 18 ao 23. Vamos ao primeiro ponto. Jesus nasceu de uma mulher. Ela era virgem, ele tornou homem para padecer as mesmas necessidades que a nossa. Ele submeteu-se a 9 meses no ventre de Maria, foi criança passando pelos estágios da vida até chegar à vida adulta, mas em nada pecou, pois a Bíblia diz: humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. E também diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Jesus precisou nascer como homem para que sua morte fosse vicária ou substitutiva, estando assim pronto para morrer em nosso lugar, pois como homem padeceu as mesmas necessidades que as nossas. O segundo ponto é que, como homem, ele sofreu em nosso lugar para que nós tivéssemos vida. Sobre isso, a Bíblia diz em Isaías, capítulo 53, versículo 3 ao 5. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e nós não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas pisaduras fomos sarados. Jesus precisava ser homem para sofrer na carne as feridas que estavam destinadas a nós. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 João 3, versículo 2 ao 3. Dizer que Jesus não viveu como homem nessa terra é cometer heresia, pois ele foi homem sujeito às mesmas paixões que as nossas. Ele sentiu fome, sentiu cansaço, derramou o seu sangue e morreu. Ele precisava ser homem e levar sobre si os nossos pecados, porque Deus é Espírito e é santo e ele não morre. Jesus precisava ser homem para passar pela morte. A humanidade de Jesus foi perfeita de maneira absoluta, isso ficou demonstrada em sua vida. Você pode estudar a história de qualquer outro homem e nunca encontrará algum igual a Jesus ou que sequer se assemelha, se compare a ele. Jesus teve sim um corpo real, ele sentiu medo e angústia na noite em que foi traído, mas glórias a ele, nosso Senhor, porque venceu todas as coisas. Glória a ele porque levou sobre si as nossas aflições e venceu o mundo e a morte para nos dar vida. Isso mesmo, Jesus venceu o mundo e ele nos disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Acredite, Jesus é Deus, mas ele veio ao mundo em carne, se tornou homem para nos salvar. O primeiro homem, Adão, pecou, mas o segundo homem, Cristo, foi perfeito em tudo. E nele nós recebemos a vida eterna, porque quem nele crê será salvo. É isso que a Bíblia nos diz. Quem crer em Jesus será salvo. Ele veio ao mundo homem para poder nos salvar. Tinha que ser dessa forma, não poderia vir como um anjo. O Senhor poderia ter destruído a nossa vida, a vida do homem, assim quando o homem pecou no jardim, mas ele preferiu, mesmo sendo Deus, abrir mão da sua glória, se tornar homem e vir ao mundo como homem, sentir as mesmas dores que as nossas, passar pelas mesmas dificuldades e morrer naquela cruz com todo aquele sofrimento para nos dar a vida eterna. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Por hoje eu fico por aqui. Fica na paz do Senhor Jesus. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deus abençoe.